Olá, como vai? Dia 30 de janeiro de 2024, 20 horas, horário de Brasília. Estou aqui na minha residência em São Caetano do Sul, ABC Paulista. Estamos fazendo uma série de gravações com nossos colegas da Academia Brasileira da Qualidade, para que esse material fique no nosso acervo, no nosso site, no nosso canal YouTube. Nossos outros colegas da Academia possam conhecer um pouco mais o entrevistado, como também a sociedade civil como um todo. E eu tenho aqui o prazer de receber hoje nosso querido Edson Palladini. Tudo bem, Palladini? Como vai? Tudo bem, Haroldo? Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Palladini, de onde é que você está falando? Eu estou em Florianópolis, praticamente ao lado do campus da Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu trabalho. Eu ainda estou na ativa. Muito bem, é uma cidade muito bacana para se morar. Se não me falha a memória, ela está entre as principais cidades do Brasil, principalmente capitais, para se morar em função da qualidade de vida. A gente sabe muito bem que é muito difícil no Brasil a gente ter uma cidade grande que não tem os problemas sociais, principalmente as questões sociais, segurança, mas é uma belíssima cidade. Já estive passando férias aí com a família, e para a gente que está aqui morando no Sudeste, sempre é uma referência passar férias no Sul do país, principalmente Santa Catarina, Monópolis, Bombinha, que está bem pertinho aí de Florianópolis. Então, exatamente, é uma ilha muito bacana, muito agradável. Na verdade, eu trabalho onde as pessoas passam férias. Olha aí, que beleza, hein? Muito bem, Palladino, um prazer ter você aqui. Não é? Primeiro, agradecer pela sua predisposição para essa entrevista. Nós estamos gradualmente fazendo esse acervo com todos os acadêmicos, à medida do possível, evidentemente. Isso aí faz com que as pessoas, não somente quando acessam o nosso site da ABQ, tenham informação ali meio fria, que é a sinopse curricular de cada acadêmico, mas também tenham uma visão, um pouco, mesmo que seja virtual, de movimentação, de dinamismo, a voz, a emoção. Isso é muito importante para criar uma intimidade maior, uma identidade entre quem está assistindo e quem está sendo entrevistado. Então, a gente agradece a sua participação e a gente vai fazer aqui um bate-bola bacana. Vai durar em torno aí de 55 minutos para as pessoas terem um resumo da sua vida profissional. Então, muito obrigado, viu, Palladini? Eu agradeço a oportunidade, Haroldo. Palladini, você já deu aí uma introdução, mesmo sem querer, de que você é professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua formação acadêmica, antes da gente entrar no mundo efetivo da qualidade. Como é que foi a sua entrada, desde a sua formação até virar um acadêmico também, Palladini? Nesse momento, sou professor titular do Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas da Universidade Federal de Santa Catarina e trabalho na habilidade de gestão da qualidade. Eu entrei na área meio que por acidente, porque eu fazia graduação e eu me inscrevi para fazer mestrado na Alemanha, em engenharia de sistemas. E houve uma pequena inversão. Em vez de Maomé e a montanha veio a Maomé, porque os alemães vieram para o Brasil fazer um curso no Brasil de mestrado, em Campina Grande, na Paraíba, e eu fui para lá. E durante o mestrado de engenharia de sistemas, me convidaram para fazer um estudo de um controle de qualidade numa empresa do grupo Siemens, que trabalhava com equipamentos elétricos e tinha um determinado defeito lá que respondia por 64% do custo total de defeitos. Eles queriam que analisasse esse defeito. Então, eu, na verdade, Haroldo, comecei a trabalhar com qualidade na prática, pegando uma empresa e tendo que resolver os problemas da empresa. E, ao mesmo tempo, fazendo mestrado, eu comecei a ver a questão da teoria também, também trabalhando com controle estatístico de qualidade. Em aproximadamente 1 ano e meio, a gente conseguiu resolver bastante problema, criou bons índices de qualidade na empresa, e aí eu fiz minha dissertação de mestrado em qualidade. Aí depois eu vim para Santa Catarina, para Florianópolis. Na verdade, eu sou catarinense, né? Eu fui lá fazer o mestrado, voltei para cá, fiz doutorado em engenharia de produção, também na área de qualidade. Mas aí eu fiz uma parte do meu doutorado nos Estados Unidos, com o meu orientador, na verdade, que ele era americano, da Universidade de South Florida, e no Japão, que na época comentava assim: você trabalha em qualidade? Sim. Já foi para o Japão? Não, então você não presta. Não presta. Se não foi para o Japão, não presta. Aí eu fui para o Japão também, fiz 21 seminários no Japão, visitei empresa, etc. Então, meu doutorado já foi totalmente voltado para a qualidade. E desde então,
Eu tenho trabalhado só com gestão de qualidade nas diferentes fases da qualidade. Uma hora é gestão, outra hora é controle estatístico, outra hora é garantia, outra hora, enfim, as mais diversas áreas. Então, de certa forma, eu entrei na qualidade pela porta da prática, dentro de uma empresa, mas fazendo mestrado, tive que analisar a questão teórica, acadêmica, e depois meu doutorado foi em qualidade também, e desde então eu trabalho com turmas de graduação nos cursos de engenharia e produção, graduação e pós-graduação, também nessa área de qualidade. Informação interessante, Campina Grande, eu sou paraibano, né? Nasci ali bem pertinho de Campina Grande, 27 quilômetros, uma cidade pequena de 20 mil habitantes, a Lagoa Nova, né? Depois fui para João Pessoa. Mas Lagoa Nova, sim, eu lembro. Meus pais moraram em Campina Grande durante toda a sua vida, até partirem para outra dimensão, mas a Universidade Federal, lá o Campus 2, Campina Grande, tem uma muito conceituada na parte de elétrica, inclusive, Paladino, tem lá um centro bem avançado, relacionado inclusive à Microsoft, à Google. Muita informação. Talvez no Brasil a parte de elétrica mais avançada seja aqui, região de Campinas e Campina Grande, em termos de elétrica. E a Siemens, você citou aí, casualmente, é a empresa que o nosso atual presidente da Academia Brasileira de Qualidade, o Jair Martins, trabalhou por muito tempo, inclusive na Alemanha e aqui no Paraná. E a gente tem sempre uma referência muito boa da Siemens, como uma empresa, inclusive, que ganhou o Prêmio Nacional de Qualidade, né? Muito influente na qualidade aqui no Brasil, e não foi por menos que o Jair Martins foi presidente da Fundação Nacional da Qualidade por 9 anos, e agora a gestão 2023-2024 está aqui também presidindo a Academia Brasileira da Qualidade. Paladino, então, teve aí, pelo que você contou, já uma entrada sua no mundo da qualidade, já como professor, né, estudando, fazendo curso de pós-graduação. Agora, você também tem livros publicados sobre o tema também, qualidade, tem um outro tema que não é somente sobre qualidade, mas eu queria que você destacasse, Paladino, dos livros que você escreveu, eu acho que mais que 10 livros, qual aquele livro que está mais relacionado com a gestão da qualidade e que esteja ainda sendo editado, seja ainda disponível no mercado? Na verdade, assim, Haroldo, os livros que eu escrevi, eu acho que eles refletiam o momento da qualidade. Então, o primeiro livro que eu escrevi na década de 90 trabalhava mais com controle de qualidade, né? Com a questão do controle em si, né? Depois, ferramentas estatísticas, depois controle total da qualidade. E nos últimos anos, meus livros têm sido mais na área de gestão estratégica da qualidade, que parece que é o que está despertando mais atenção no momento, tá? Então, meus 2 últimos livros, de 2020, 2021, e agora vai ser um em 2024, são livros na área de gestão estratégica, tá? Porque a impressão que eu tenho, Haroldo, é o seguinte: como a qualidade foi mudando ao longo do tempo, né? Quer dizer, nos anos 70 se falava muito em qualidade em fábrica, em controle estatístico, em ferramentas operacionais. Depois começou a se trabalhar mais com gestão tática, a questão de recursos humanos, os MBAs, os modelos de processos gerenciais diferentes. E agora é uma visão muito relacionada com marketing, muito relacionada com o mercado, com o consumo. Sim. Essa questão da pandemia trouxe uma visão de cultura muito ampla para a qualidade. Então, eu diria, Haroldo, que para o momento atual, esses 2 últimos livros que eu publiquei entre 2020 para cá, em gestão estratégica, são os que refletem bem a nossa situação agora. Tanto que eu tive que fazer uma adaptação para o livro de 2024, incluindo Indústria 4.0, que é um assunto relativamente recente. Então, na edição que sai agora em 2024, já vai ter um capítulo inteiro sobre qualidade 4.0, que seria a gestão da qualidade na indústria 4.0. Então, a impressão que eu tenho é que cada livro refletia o momento, o que se falava de qualidade naquele momento. Eu sempre tive, apesar de estar sempre na universidade, eu sempre tive uma interação com empresas. Então, eu percebia a necessidade que as empresas têm, tá? Você percebe, por exemplo, sei lá, na década de 90, o cara de qualidade vestia um guarda-pó e trabalhava no laboratório. Sim, ele fazia medições, né? Sim. E hoje o cara de qualidade nem está na empresa, está na rua, analisando o mercado, analisando tendência de mercado, analisando questões estratégicas e tudo mais, né? Muito relacionado também com inteligência artificial, que é um tema que não se falava 10 anos atrás. Claro, né? Claro. A indústria 4.0 é de 2012, quer dizer,
12 anos, tá? Então, eu diria o seguinte, os livros refletem a realidade. Então, nesse momento, para mim, o que eu vejo da qualidade, o que eu vejo que as empresas estão procurando, é uma visão estratégica muito associada à indústria 4.0, que parece ser a grande questão que se coloca agora. Acho também que o impacto da inteligência artificial, por exemplo, na questão da servitização, está impactando muito a questão de qualidade. A pandemia não teve alteração de demanda, teve alteração de cultura de consumo. A diferença é muito grande. Não é a demanda maior ou menor, é a cultura de consumo que mudou. Né? Sim. Então, eu diria o seguinte, que nesse momento é essa situação. Então, os livros mais recentes que eu tenho, me parece que refletem a realidade agora. E veja uma coisa, Haroldo. O livro de 2021, que foi lançado em 2022, já está meio obsoleto, porque eu não tinha um capítulo sobre indústria 4.0. Aí eu tive que fazer uma nova edição, incluindo o tema. Então, a pergunta é o seguinte, em 2025, o que eu vou incluir? Não sei, mas provavelmente vai ser uma coisa nova, provavelmente. Paladino, eu escrevi aquele livro em 2021, anos 90, a década da qualidade. Que foi um retrato perfeito, viu, Haroldo? Meus parabéns. Eu achei aquele livro fantástico. Foi um retrato perfeito de uma época que tinha a semente da qualidade. O seu livro, ele relata a semente. Depois, aquilo foi crescendo, crescendo. Então, o seu livro é fantástico, porque ele mostra a gênese da qualidade do Brasil. É uma contribuição fantástica que você deu, sem dúvida nenhuma. Apesar dele ter ali, Paladino, o corpo dos anos 90, né, que foi um boom, a gente teve ali uma espécie de uma orientação de estrelas, como a gente diz, né? Estavam alinhadas e gerou todo aquele boom. Mas ela teve um momento ali precedente, na década de 70, que veio com toda aquela parte de controle estatístico e qualidade. O próprio Inmetro, que foi criado ali em 73, apesar de ser burocrático ainda, foi o nosso querido professor Vargas que tirou do papel o Inmetro e colocou de fato para ser o Inmetro do que hoje o Inmetro é. Mas aí teve aquele trabalho, depois começou a ter aqueles movimentos de ciclos de controle de qualidade. Eu inclusive, entrei na década de 80 na qualidade através de CCQs, e nós temos o nosso colega querido Cláudio D'Artagnan, que passou a ser um ícone no Brasil nesse movimento da qualidade. Brilhante, brilhante. A Associação Brasileira de Ciclos de Controle de Qualidade, né? Então, era a ABCQ, né? Existe a ABCQ, que é a Associação Brasileira de Controle de Qualidade, mas existia lá uma pegada muito grande de CCQs, né? E isso foi muito forte na década de 80. Aí, quando chegou na década de 90, aí teve um monte de coisas, não é? Coincidindo, a gente está aproveitando esse momento aqui para a gente bater um papo, e aquilo que você achar interessante falar, do que eu vou falar aqui, resgatar, fica à vontade para comentar outra coisa, que nós tivemos ali, final da década de 80, 90, chegando a ISO 9000, ali 87, aí, coincidentemente, o Falcone estava junto com a Fundação Cristiano Otoni, chegando aquele movimento todo da qualidade total no estilo japonês. Aí começou a ter instituições, IMAN, a Quality Mark Editora, nosso querido Sadio Mahomed, e também acadêmico, iniciando ali em 91 a criação da Fundação Nacional da Qualidade, que tinha lá com prêmio, como primeiro gerente técnico, nosso querido Basílio Dagnino. E aí teve a abertura de mercado, Fernando Collor bombando ali o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, onde a Dorothea Werneck, nossa acadêmica, estava lá presente no grupo, que fez toda aquela criação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Aí tivemos toda aquela movimentação também, voltada para até a parte ambiental, na responsabilidade ambiental e tudo mais. Então, apesar de ser ali um boom da década de 90, mas teve um momento precedente e também teve um rescaldo ali, final da década de 90, ali, entrando no novo milênio, 2000 e pouco, aí criou-se o Movimento Brasil Competitivo, criado por duas pessoas da nossa academia, que agora também tem um terceiro, que é o nosso Sérgio Fogel, né? Mas tinha sido criado ali pelo Jorge Guedal, nosso acadêmico, e também pelo Elcio De Luca, também contribuiu para a criação desse Movimento Brasil Competitivo, que foi uma sequência do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Em 2010 nasceu a Academia Brasileira da Qualidade, né?
Então, resultado... Ô, Haroldo, você já notou os acadêmicos da Academia Brasileira da Qualidade? Sim. São a representação viva da história da qualidade no Brasil. Cada um por sua parte, mas nós somos a história viva da qualidade do Brasil. Essas pessoas que você citou, todas elas estão na gênese da qualidade. Então, a academia é a história viva da qualidade no Brasil. Toda razão, Paladino. Inclusive, no livro que eu escrevi, e consta entrevistas que eu fiz com várias pessoas, várias autoridades, 80% das pessoas citadas estão presentes na Academia Brasileira da Qualidade. Eu não conheço, viu, Paladino, para outros movimentos, outras instituições não relacionadas à qualidade em si, mas eu não conheço uma instituição que concentre tanta história, experiência, conhecimento, formação na respectiva área, comparado com a qualidade. Por exemplo, aqui nós temos a Associação Brasileira da Manutenção, a Abraman, que agora é a Associação Brasileira de Gestão de Ativos de Manutenção, do qual eu faço parte, mas quando a gente pensa assim, pessoas pensantes, não tem essa quantidade toda de pessoas que temos na nossa Academia Brasileira de Qualidade. Por isso, eu convido as pessoas que estão assistindo essa nossa entrevista para acessar o nosso site. Aqui está o nosso site na tela. Vocês vão ver uma riqueza imensa daquilo que a gente disponibiliza voluntariamente, gratuitamente. Lives, entrevistas, artigos, relatórios técnicos, e-books, outros vídeos que a gente publica também institucionais no nosso canal YouTube. Tudo isso também está no nosso podcast lá no Spotify. Tudo isso à disposição da sociedade civil, né, Paladino? É um trabalho voluntário que a gente faz. De maneira que também a gente oferecer à sociedade um pouco que a gente teve de ganho durante a nossa vida profissional. Então, e uma coisa interessante também, Haroldo, é a diversidade de áreas, dentro da qualidade, a diversidade de áreas das pessoas, né? Com diferentes situações, diferentes momentos, diferentes tipos de abordagem, diferentes ferramentas, diferentes métodos, diferentes. Realmente, a academia é a história viva da qualidade no Brasil. Nós temos, né, Paladino? Nós temos pessoas puramente acadêmicas, temos pessoas altamente, que foram altos executivos ou são altos executivos, no caso até do próprio Jorge Guedal, consultor mais renomado na área de gestão da qualidade, que é o Vicente Falcone, que faz parte da nossa academia, e tem gente que tem a formação de normas de qualidade, sistemas da qualidade, normas, pessoal que era da Vanzolini, IBQN. Nós temos pessoas ligadas à ABNT, ligadas ao Inmetro. Nós temos pessoas que participam de programas participativos, que é o meu caso, CCQs, 5S, gestão estratégica. Então, nós temos de tudo. Temos pessoas que tocaram empresas, na época que essas empresas conquistaram o Prêmio Nacional da Qualidade, pessoas que criaram movimentos, criaram instituições, estiveram lá no olho do furacão. Então, eu estou falando tudo isso... No olho do furacão, realmente. Estou falando isso com muita emoção, porque eu particularmente, você conhece as postagens que eu faço, Paladino, eu particularmente me sinto muito honrado fazer parte da Academia Brasileira de Qualidade com tanta riqueza, tanto a parte profissional como riqueza pessoal, né? Todas as pessoas que estão voluntariamente se dedicando a uma causa, sem grandes interesses, a essa altura do campeonato, pela nossa idade aqui que a gente conquistou, nós não temos mais nenhum tipo de interesse, tirar proveito pelo trabalho que a gente vem fazendo. Então, eu só tenho a agradecer e me sinto muito honrado de fazer parte desse grupo. Eu vou usar uma palavra, mas sem ser uma palavra que queira demonstrar nenhum tipo de querer se enaltecer em relação aos outros, mas é um grupo de elite na área da qualidade pelo conhecimento, experiência e formação. E você faz parte desse time, viu, Paladino? Eu fico muito honrado com isso também. Nossa, fico muito honrado. Eu não consigo ir a qualquer evento, palestra, aula, qualquer coisa, e deixar de citar a academia. Porque, para mim, o fato de fazer parte da academia é como se fosse uma espécie de uma homenagem, de uma honra, de um tributo, alguma coisa tipo assim. Eu realmente fico muito honrado com isso. E uma coisa importante, Haroldo, é como eu entrei na academia. Que eu tenho uma história bem específica. Sobre isso, né, Paladino? Eu ia falar sobre isso, a gente tem um momento para isso, mas segura um pouquinho aí que eu vou perguntar para você isso daí. Eu vou perguntar também as perspectivas que você vê para a nossa área, quer seja estrito senso, quer seja lato senso, a parte mais técnica, a parte mais
como a gente chama de qualidade ampla, né? Mas eu queria explorar um pouco mais, porque passou aí muito rapidamente essa colocação que você fez sobre a indústria 4.0, e aí vem a qualidade 4.0, até a própria sociedade 5.0, que nós temos acadêmicos que tratam dessa questão, que é a nossa Ana Cristina Lima de França, e temos agora uma professora de educação corporativa na nossa academia, Marisa Éboli, que faz parte da USP, também da FIA, né? Então, eu queria perguntar a você sobre essa questão dessa, eu diria, dessa tsunami que já está revolucionando toda a área de gestão das organizações, que é a quarta revolução industrial. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da quarta revolução industrial, Paladino. Haroldo, eu faço a seguinte distinção. Para mim, a indústria 4.0 tem 3 dimensões bem distintas: conceito, método e tecnologia. Certo. Conceito, caso da cocriação, por exemplo, são as diretrizes gerais. Métodos são, por exemplo, processos gerenciais específicos. E tecnologia são os dispositivos que se usam. Tá? Uma das coisas que a gente tem tentado colocar para as pequenas e médias empresas é que você não precisa necessariamente ter investimento alto em tecnologia para ter a ideia de indústria 4.0. Você pode ter o conceito ou o método. Né? Então, na verdade, se você for olhar, a indústria 4.0, a essência é o conceito. Qual que é o conceito? A ideia de uma participação efetiva do consumidor final na produção do produto durante o processo produtivo. Sim. As tecnologias viabilizaram o conceito, mas o importante é o conceito. Métodos, muitos métodos da indústria 4.0 são antigos. Por exemplo, descentralização administrativa. Isso é antigo. Sim. Mas nós não temos no Brasil uma cultura de descentralização, por exemplo, de você confiar decisões importantes da empresa para escalões menores. Você não faz isso. E essa é uma essência da indústria 4.0. Então, o que eu tenho colocado muito é que, na verdade, nós temos que distinguir bem as coisas. Não há necessidade de ter um investimento de grande porte para você adotar o conceito, nem os métodos. As tecnologias ficam a seu critério. Uma empresa de grande porte vai investir milhões de dólares numa tecnologia específica, usando inteligência artificial, IoT, por exemplo. Outras não. Então, para mim, o mais importante é você dar a ideia de que a indústria 4.0 ela trouxe um conceito novo. Sim. Algumas pessoas da academia com quem eu já discuti dizem o seguinte: mas esse conceito, a rigor, não parece novo. Ele virou novo pelas tecnologias que foram desenvolvidas e que não tinha antes de 2012. Sim. Se você for olhar, eu conversei muito com o pessoal da Alemanha, estive na Alemanha, inclusive, olhando essas coisas, eu analisei muito até que ponto teve a concepção, nasceu concepção. Tá? Então, na realidade, se você for olhar, é mais em termos de um conceito de trazer o consumidor para dentro da fábrica. E você vê isso em laboratório de prótese dentária, você vê isso em clínicas, você vê isso em hotel. E se for pensar bem, o conceito principal da indústria 4.0 é a empatia. Sim. Porque se você... Paladino, pegar até um exemplo muito clássico, que sempre que a gente trabalhou na área da qualidade, a gente citava a questão do artesão. A indústria 4.0 é voltar ao artesão, não é? Porque o artesão está fazendo lá uma peça, de acordo, às vezes, ali com a encomenda, ele sente na pele de maneira muito rápida o feedback do mercado ali, e ele vai trabalhando e tendo essa flexibilidade para fazer quantidade e tipo de produto de acordo com a real necessidade ou a real vontade do consumidor. Quando a gente vai para o sistema massificado, né, criado lá principalmente pelo Taylor, mas adaptado depois para a linha automobilística pela Ford, né? Então a gente perdeu um pouco em função dessa produção série A, desse contato de feedback entre o cliente final, né, e o produtor, o montador. Então a gente tem classicamente aquela chamada do Ford preto. Todo mundo tinha que comprar um Ford preto se quisesse ter um carro. Então, essa integração dessas tecnologias que a gente tem hoje possibilita a gente voltar a ter um feedback muito mais rápido e até antecipado para poder influir na própria fabricação no projeto e na fabricação.
Isso se deve realmente... Eu acho que uma coisa interessante... Desculpa falar. Uma coisa que eu acho interessante é o seguinte. A indústria 4.0, uma das alterações que eu vejo grande, ela trocou a ideia de empresa pela ideia de foco do negócio. Muito bem. Parece a mesma coisa. Não é. Não é. Não é. Quando você foca a empresa, você olha para dentro. Isso. Quando você olha o foco do negócio, você olha para fora. Então, o que a indústria 4.0 colocou é uma coisa muito antiga. Olha, você não tem uma empresa, você tem um negócio. Sim. Você não vive sozinho. Não é importante a forma como você faz. É importante como o mercado vê. E se você for olhar em 1960, faz tempo, Sim. jura? Quality Control Handbook, capítulo 1, página 2 ou 3. A qualidade não é definida por quem produz, e sim por quem consome. Então, alguns colegas da academia, algumas discussões que eu tive, dizem, mas o conceito não é novo. Não, não é novo. Mas a tecnologia trouxe uma abordagem inédita. Os métodos são abordagem inédita. Isso mudou. Então, essa é uma situação nova. Tá? Então, a grande contribuição da indústria 4.0, eu acho que é essa. Mudou a ideia de empresa para foco do negócio. Ou seja, o que interessa não é você olhar para dentro, e sim você olhar para fora. Muito bem lembrado. Eu estou aqui com o livro aí do Juran, né? Que é o famoso... São várias edições, né? Sim, perfeito. E tem outros livros do Juran que falam sobre liderança, né? Mas esse daqui, para quem quiser entrar na parte de engenharia da qualidade... Acho que a primeira edição é de 1960, não é? É 60, exatamente. É esse livro daqui, inclusive. Esse livro. Que a gente, quando vai fazer a certificação CQE da ASQ, né? Basicamente é uma leitura obrigatória, apesar de ser todo inglês. Nosso colega Evandro Lourenço fez uma adequação, inclusive, para a PUC, Minas Gerais, onde ele dá aula. Foi o criador, inclusive, da Academia Brasileira, com mais 3 colegas nossos. E já tem hoje a coletânea que você utiliza para se preparar para o CQE, com apoio de vários professores na coordenação do Evandro Lourenço, lá. E disponibiliza 6 ou 7 livros em separados, né, de cada bloco de assuntos, que possibilita você se especializar na área da qualidade, tendo como base a qualidade estrito sensu, né, que a gente fala na nossa linguagem. Paladini, eu estou comentando sobre a indústria 4.0 e a quarta revolução digital com você, porque você trata desse tema, a gente se muito bem sabe, você está atualizado. A gente tem outro tema muito emergente hoje, que é a questão da sustentabilidade. Nós temos colegas na academia que são especialistas nisso, temos pelo menos 3 ou 4 colegas, que, inclusive da consultoria, nos representam, inclusive na ISO, que é o caso do nosso Jorge Cajazeira. Mas eu escolhi você, né, com relação à quarta revolução industrial, porque faz parte da sua expertise hoje, eu sei que você está muito atualizado sobre isso. Então, nós não vamos discorrer aqui sobre esse outro tema muito atual, que é a questão da sustentabilidade. Agora, teve também um tema, e tem um tema que ele é permanente, Paladini, que eu acho que o movimento da qualidade no Brasil, não sei por falta de tempo, de atenção, que a gente falhou um pouco na falta da ênfase a esse tema tão importante para aumentar a nossa competitividade, que é a questão da inovação. Né? A gente deu uma ênfase muito grande ao próprio PDCA, a melhoria contínua ali, né? E a gente não deu a ênfase na década de 90, nem também está dando aí durante 2 décadas sobre essa questão da inovação. A gente sabe o quão ela é importante para aumentar a competitividade de uma organização e até mesmo de um país. O que é que você acha que aconteceu para que esse tema de inovação não fosse tão tocado pelos especialistas da qualidade nas décadas 90 e ali na primeira década do segundo milênio? Olha, Haroldo, eu tenho a impressão que nós temos que partir do seguinte pressuposto, tá? O perfil do consumidor é um perfil inovador. Sim. Não é um perfil consumidor. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Se você anunciar hoje, no Japão, que vai ser lançado o iPhone 20, daqui a 6 meses,
já tem gente na fila. Sim. Então, o perfil do consumidor, ele é um perfil inovador. Então, ou a empresa se adapta a esse perfil, ou ela está fora do mercado. Né? O que acontece? Anos atrás, um computador como esse que nós estamos trabalhando agora, a vida útil dele, 3 anos, 4 anos. Hoje é 45 dias. A cada 45 dias se lança um computador novo, se lança um iPhone novo, se lança um celular novo. Então, a inovação, ela não é uma característica diferenciada de uma empresa. É um pré-requisito. Porque esse é o perfil do consumidor. O perfil do consumidor inovador. Agora, eu tenho trabalhado bastante com inovação no seguinte sentido. Toda inovação é uma transformação. Mas nem toda transformação é uma inovação. E aí eu gosto muito de dizer o seguinte, se você olhar a palavra em inglês, innovation, tem 2 N's. Por quê? A raiz in é anglo-saxônica, para dentro. Sim. Innovation, raiz latina, nova. Então, em inglês, é uma coisa nova que entrou. Ou seja, o mercado adotou. Então, nem toda transformação é uma inovação. Você faz uma coisa diferente, já é uma inovação? Não. Tem que verificar se essa transformação está adequada ao perfil de um conjunto de consumidores. Então, eu tenho trabalhado muito com a ideia de que a inovação é necessária, é um pré-requisito e não é necessariamente um diferencial, porque não existe garantia que a inovação que você fez novo, o mercado vai aceitar, e tem que ser necessariamente uma coisa que atenda a um determinado perfil. Por exemplo, até 2020, antes da pandemia, uma série de cuidados de higiene, por exemplo, nós não tínhamos. Sim. E hoje ele passou a fazer parte do nosso dia a dia. Se você olhar para as suas mãos, elas estão mais finas que 3 anos atrás, porque você lava todo dia, muitas vezes. Você pegou o hábito. Então, se alguém criar uma transformação que facilite a aplicação do álcool ou qualquer tipo de higiene, é uma inovação, porque está adequado a uma cultura nova. Então, a minha grande preocupação é as pessoas acharem que qualquer transformação, por ser transformação, é uma inovação. Não é. Aí vem a qualidade. É um pouquinho. Essa transformação atende uma faixa específica de mercado? Sim. Ok, inovação. Agora, o pressuposto mais importante, eu vou repetir muitas vezes. O perfil consumidor hoje é inovador. O consumidor quer inovação, não transformação, simplesmente. Coisa que seja útil, que seja prática, que seja relevante para ele. Então, para as empresas, a inovação hoje não é diferencial, é pré-requisito. Se você não tiver isso, o mercado chuta. Muito bem, então nós temos 2 produtos que mostram muito bem isso, que é o Uber e o Waze, né? Então, o Uber, ele revolucionou porque você criou uma maneira de você transportar não somente pessoas, porque o Uber hoje transporta também materiais, não só transporta pessoas, e a empresa que mais transporta pessoas hoje no mundo, né, não tem um veículo próprio, que é o Uber, né? A Airbnb não tem um único apartamento no nome dela. E a maior locadora do mundo. É outro caso. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa, Haroldo. Já que você falou no Uber, para não perder a inovação permite você entrar no mercado. Sim. Mas não te garante manter no mercado. Sim, perfeito. Por exemplo, há muita discussão no Brasil hoje sobre a qualidade do serviço do Uber. Sim. Então, talvez nós estamos preparando o ambiente para a entrada de uma outra inovação que seja na mesma linha do transporte solidário, economia compartilhada, Uber economia compartilhada, mas que seja com qualidade. Porque quando o Uber entrou, ele tinha um nível de qualidade fantástico. Você tinha balinha no carro, você tinha pontualidade, você tinha água. Hoje você não tem mais nada, você demora, é complicado. Aqui em Florianópolis, eu peguei o Uber do aeroporto para cá, é um negócio complicadíssimo.
Tá? Então, assim, você tem que tomar cuidado, porque a inovação te coloca no mercado, mas não te mantém lá, não. Não te mantém. Aí vem a qualidade de manter lá. Claro, o que pode acontecer, né, Paladini, é a própria empresa ela se reinventar. Aconteceu isso com a Microsoft, né? No caso da inteligência artificial, o Google está com um grande desafio, né? Porque, queira ou não, o Google hoje talvez seja a terceira maior empresa de valor do mercado. Eu acho que só perde para a Apple e Microsoft. E para a Microsoft. E a Microsoft se reinventou, principalmente ela começou a oferecer trabalhos em nuvens, né? E aí conseguiu vender junto com a nuvem o próprio Office, o 365, no pacote todo lá. Então conseguiu se reinventar, conseguiu voltar a ser uma empresa fantástica. E a própria Apple, até a invenção do iPhone, né? Ela não ficou ali, não descolou tanto quanto aconteceu com a Microsoft. Depois que ela inventou aí o iPhone, é que ela passou realmente a ser essa empresa que hoje é a maior empresa de valor do mercado do mundo, né? Fica ali com a Microsoft, fica com o Google e a Amazon, talvez, as maiores. Agora, Haroldo, deixa eu aproveitar o gancho que você falou, inteligência artificial. Outro dia me perguntaram numa live como é que eu definiria inteligência artificial no contexto atual. Sim. Minha resposta foi muito simples. A inteligência artificial funciona bem se for o copiloto. Copiloto. Certo. Tá? Não coloque a inteligência artificial copiloto. A inteligência artificial copiloto. Porque, na realidade, se você for olhar o que realmente é relevante, são as decisões que nós tomamos. Nas coisas mais simples. Vou dar um exemplo bem simples. Você vai fazer uma continha do seu dinheiro no banco. Pega a calculadora. Não existe coisa mais simples que a calculadora. Coloca 3, 4 números lá para somar. Você olha o resultado e fala assim, isso aqui não pode estar certo. Quer dizer, a calculadora errou. Não, você errou. Você colocou um dado errado, uma coisa desse tipo. Mas você faz julgamento do resultado. Até quando você usa uma calculadora, que é um negócio extremamente simples, você faz julgamento do resultado. Então, a inteligência artificial ela foi criada para ser copiloto. Perfeito. Não vamos tirar das pessoas o poder de decisão. Tá? Claro. E vamos lembrar também que o mais importante experimento da vida humana sobre a Terra, o mais importante experimento da vida humana sobre a Terra, dura 9 meses. Muito bem. E ele é totalmente natural. Certo. E depois disso, você tem 70, 80, 90 anos de melhoria contínua. Ou oportunidade de melhoria contínua. Então, você pegar o experimento de 9 meses, que é um experimento totalmente natural, e 80, 90 anos de melhoria contínua, você tem um quadro perfeito de qualidade. A inteligência artificial te ajuda, mas não te exime. Você não pode se omitir de tomar as decisões. A inteligência artificial é o copiloto. Agora, por que a inteligência artificial ficou tão importante na indústria 4.0? Principalmente porque ela processa um número muito grande de dados num tempo muito pequeno e cria uma interação em tempo real com o consumidor. Essa é a grande sacada. Também estou dando aqui uma referência para quem está assistindo essa live sobre inteligência artificial com a Marta. Na verdade é o seguinte, a minha entrada na BQ é uma história muito legal. Eu fui convidado para participar de uma banca de professor titular na Universidade Federal do ABC. Opa! E que é aí no ABC, aqui né? Aqui perto, estou falando de São Caetano do Sul. Então, e quando faltava uma semana para eu ir para essa banca, um professor participando da banca entrou em contato comigo, dizendo que gostaria de falar comigo em particular por alguns minutos, porque ele sabia que durante o concurso ia ser muito complicado, tal, mas que falar comigo em algum momento particular. Disse, não, tudo bem, a gente conversa. Então é o seguinte, quando você chegar, vamos tomar uma cerveja, não sei o que e tal. Aí chegando no primeiro dia do concurso, à noite a gente saiu para jantar, e ele começou a contar, olha, eu tenho um negócio importante para lhe falar, nós estamos criando um grupo de pessoas que trabalham em qualidade, e me contou a história da academia. O nome do professor, João Mário Cislak. Ele é meu padrinho.
Fica até, Então, ele me contou a história da academia. Me deu até um E aí ele arrepio falou aqui. assim... Hã? Me deu Aí até ele um falou... arrepio do Mário Silag. Aí ele falou... O senhor... Olha só, o professor Silag falou para mim, o senhor aceitaria entrar na academia? Eu falei, professor Silag, para mim é uma honra, eu estou me sentindo o rei da cocada preta, pelo amor de Deus. Puxa vida. Então, o professor João Mário Sislag, que eu já conhecia de nome, não conheci pessoalmente, foi que me fez o convite, né? Eu fui o 18º acadêmico a entrar no processo, e realmente foi fantástico. Infelizmente, a categoria de testa, mas eu tenho a melhor lembrança dele, e a minha entrada na academia pela mão do professor João Mário Sislag, olha, foi uma história fantástica que eu vou contar toda a vida. Aí nós fizemos a primeira reunião em São Paulo, acho que foi em 2012, se eu não me engano. Ô, Paladino, deixa eu dar só uma referência aqui para quem não está inteirado, né? O João Mário Silag foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Qualidade, 2014. Infelizmente, em 2019, nós perdemos o João Mário Silag, e hoje nós homenageamos o João Mário Silag através de uma medalha que foi criada na ABQ, para a gente reconhecer anualmente, se aparecer trabalhos acadêmicos e técnicos em que são submetidos para uma comissão avaliadora desses trabalhos, e a gente pode eleger, não é obrigado a eleger, no máximo um trabalho técnico e um trabalho acadêmico a cada ano. E esse trabalho, o autor desse trabalho, recebe uma medalha chamada Medalha Mérito à Qualidade João Mário Silag. Então, para quem quiser ter mais informações a respeito desse reconhecimento, as informações estão no nosso site abqualidade.org.br. Lá vocês vão ver não somente o regulamento, mas também todos os ganhadores dessa medalha desde que ela foi criada. Pode continuar um pouco a sua história na ABQ, por favor, Paulinho. Não, depois a gente estava participando das assembleias normais e tal, mas aí veio a pandemia, uma série de problemas realmente. Mas a grande vantagem foi o seguinte: na academia, eu consigo interagir com pessoas que trabalham em qualidade, uma visão diferente da minha, uma área diferente da minha, uma concepção diferente da minha, mas que me ajuda, me completa, digamos assim, entendeu? Talvez eu tenha, pela experiência profissional de cada um de nós, a gente está muito associado com coisas específicas. Por exemplo, uma coisa que eu acho interessante na academia é o pessoal da área da indústria automotiva. Sim. Porque, para mim, a qualidade no Brasil, a história da qualidade no Brasil se mistura com a história da qualidade na indústria automotiva. Foi naquela época dos anos 80, de exportação, que você tinha que enfrentar mercados externos, negócio complicado. Mercado interno é uma coisa, mercado externo é outro. Exportar para os Estados Unidos, França, porque você imagina. Qualquer exportação funciona assim, quer dizer, o cara fabrica queijo em Santa Catarina, o cara fabrica queijo na França, lá na França, é um negócio complicado. Então, essa interação é muito, muito rica, foi muito boa essa experiência. Porque é qualidade, sim, mas são visões muito diferentes, são histórias diferentes. Então, quando eu disse para você antes, a Academia Brasileira da Qualidade, a história viva da qualidade no Brasil, nas suas diferentes faces, nas suas diferentes abordagens, nos seus diferentes momentos históricos, nas diferentes situações. Muito enriquecedor. Para mim, assim, para entrar para a academia foi, sem dúvida nenhuma, uma alavanca enorme na minha carreira. Realmente foi muito bom. E eu fico muito honrado, eu gosto muito de ler as questões no celular que aparecem de vez em quando, os artigos, sempre tem alguma coisa interessante, né? E o retorno também. Recentemente escrevi um artigo, tive muito retorno, vários acadêmicos se manifestaram, colocaram alguns pontos, inclusive, que teria que melhorar e tudo mais. Então, assim, para mim, a academia funcionou como se fosse o meu segundo doutorado, né? Ou até mais do que isso, até, porque é uma riqueza muito grande de experiências que eu nem imaginava. Tem sido fantástico, realmente, participar da academia, Haroldo, pode ter certeza. Pena que o dia a dia da gente, às vezes, não permite, né? Você sabe disso. A gente está interagindo tanto. Paladino, na história da qualidade na automotriz, né, tem a sua história lá atrás, o próprio Ford utilizando a racionalização do trabalho do Frederick Taylor, foi aquela pessoa que levou
para uma linha de produção, um conceito de controle estativo de processo na prática. Aí depois vem a Toyota, né, que bombou ali a qualidade na década de 80, passando a ser a segunda maior economia do mundo, ultrapassando a economia alemã 30 anos depois de ser arrasada lá pelas tropas aliadas, né? E conseguiu um país com aquela característica, assim, com recursos naturais, abundantes, isolada no Pacífico, com uma cultura própria, arrasada moral e fisicamente na Segunda Guerra Mundial em 45, e 80 ultrapassar a economia alemã e está hoje ainda à frente da Alemanha, perdendo somente para Estados Unidos e Chile. E aí nós tivemos aqui uma história fantástica na Auto Latina, o nosso Márcio Migues, do IKEA, junto com o Wilton Costa e uma outra pessoa que participaram ativamente desse movimento da qualidade na indústria automotiva, e que a gente tem a felicidade de tê-los na nossa academia. Agora, Paladini, você já falou aí da sua felicidade, da sua participação junto da nossa academia, eventualmente você participa, inclusive, de lives que nós fazemos mensalmente, e você fez recentemente um artigo fantástico, aplaudido, elogiado. Eu que sou diretor de comunicação da academia, recebo os comentários que são feitos no nosso site, a partir daquilo que a gente publica, e você aproveitou de maneira muito didática o acidente que aconteceu com aquele avião da JAL, a Japan Airlines, lá no aeroporto de Tóquio, se chocando contra um avião, e ele incendiou. E todas as pessoas que estavam no avião, e quem vê o avião em chamas, não imagina que 100% do pessoal não somente não morreu, como teve ferimentos leves, né? E você foi muito feliz no artigo que está disponível no nosso site. Estou colocando aqui para que vocês que estão assistindo essa entrevista possam ler esse belíssimo artigo. Eu estou aqui, inclusive, em público, viu, Paladino, parabenizando e também colocando que muitos acadêmicos elogiaram muito o seu trabalho. Esse artigo passa a ser uma referência, inclusive, para a gente da ABQ, como um artigo fantástico, porque você aproveitou um caso que aconteceu, e a cada 9 pontos que você coloca no artigo, você coloca lá o que é que isso aí tem a ver com o tema da qualidade, inclusive dando referências bibliográficas de autores, pessoas importantes. Então, eu queria aqui tanto sugerir a quem está assistindo essa entrevista que leia o artigo do Paladino relacionado a esse acidente que aconteceu no início desse ano de 2024 lá no Japão, para aprender não somente com o acontecido, como também relacionar o acontecido aos temas da qualidade. Então, parabéns aí, Paladino. Obrigado. Eu queria que você só comentasse rapidamente para a gente poder fechar a nossa entrevista de hoje. Na verdade, assim, para mim, Haroldo, que estive no Japão e conheci a cultura japonesa, essa situação toda, fica muito claro de que a disciplina, que treinamento, tudo mais, é o mais importante, né? Eu acho que, na verdade, a qualidade tem 3 grandes pilares. O pré-requisito é a cultura. A qualidade tem que ser adequada à cultura local. O método é a diferenciação. Então, pré-requisito. Agora, a gênese da qualidade ainda é a concorrência. Né? Agora, essa concorrência não é necessariamente uma concorrência em relação a outras empresas. Os japoneses, depois da Segunda Guerra Mundial, concorreram com eles mesmos. Eles queriam superar a si mesmos. Muita gente me diz, eu trabalho para recuperar o orgulho do imperador que foi perdido na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, eles competem com eles mesmos. Eu quero fazer cada vez melhor. Então, para mim, esses 3 pilares estão presentes nesse acidente de Haneda. Não foi novidade, assim, nesse sentido. Claro que impressionou o mundo. Eu citei, inclusive, outras situações que foram mais, digamos assim, entre aspas, simples do que o acidente de Haneda, e morreu muita gente, como aconteceu no Peru, morreu muita gente. Quer dizer, apesar de ser uma situação mais facilmente contornável, não tinha fogo pegando, não tinha nada, mesmo assim morreu muito mais gente. Então, a cultura local foi muito relevante, o treinamento e tudo mais, tá? E também achei muito interessante o fato de que, em 1985,
houve um acidente com o avião da JAL, que é considerado o maior acidente até hoje com um único avião, 290 pessoas morreram naquele acidente, e isso serviu de incentivo para eles melhorar cada vez mais. Então, na verdade, para mim não foi novidade, mas é um excelente exemplo para nós. Porque o que nós precisamos criar no Brasil é uma cultura de qualidade, e isso se fala muito na academia. Eu ouço muito diferentes situações que se fala de cultura da qualidade. O que é cultura da qualidade? Cultura são os valores e crenças de uma sociedade. Então, quando a qualidade é uma cultura, ou faz parte da cultura, significa que ela é um valor, ela é relevante. Tá? E nesse caso específico, qual a relevância da qualidade? Ela salvou quase 400 vidas. A qualidade salvou quase 400 vidas. Não é pouca coisa, né, Haroldo? É muita coisa, né? Muito bem, eu estou aproveitando, viu, já que você falou um pouco sobre cultura, eu estou colocando aí a nossa missão da ABQ, desenvolver a cultura da qualidade em benefício da sociedade brasileira, e também o nosso propósito é mobilizar tantas organizações, governos e sociedade para um mundo justo, ético e sustentável. Eu estou colocando o nosso propósito da Academia Brasileira de Qualidade, porque nós temos o prazer de ter aqui, acompanhando essa entrevista, nosso querido Basílio Dagnino, um dos fundadores da ABQ. Ele cita o caso aqui da Boeing, né, que tudo indica, né, não tem nada ainda comprovado, mas tudo indica que ela vendeu esse sistema de segurança como sendo opcional, e ele coloca a questão da ética. Né? A gente está falando aqui de qualidade intrínseca, mas qualidade também envolve ética, não é, Paladino? Eu faço uma distinção muito grande entre moral e ética, né? Para mim são coisas diferentes, tá? A moral, para mim, ela é mais centrada em princípios universais. Por exemplo, você não vai matar seu pai e sua mãe. Isso é um princípio universal, isso é moral. A ética é mais relacionada à cultura. Tá? Então, na verdade, por exemplo, comportamento sexual, para mim é ética, porque é uma questão de cultura. Cada cultura tem valores diferentes, tá? Então, esses dois exemplos que o Dagnino, o mestre Dagnino, meu grande guru Dagnino coloca, em relação, por exemplo, aos prefeitos aqui e tudo mais, é uma questão mais realmente de ética, não é de moral, é de ética, porque se você for olhar, parece que faz parte da cultura, dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, receber uma coisinha aqui, isso é muito ruim. Quer dizer, o que tem que mudar é a cultura, os valores, porque a moral são princípios universais, a ética não, a ética varia de situação para situação, tá? Agora, uma coisa interessante em relação à Boeing. Na verdade, em muitas situações, a Boeing tem assumido culpa que não é dela, para proteger os clientes. Isso aconteceu no acidente de 1985, ela assumiu também, então tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso, tá? Agora, a própria Toyota, o Dagnino vai se lembrar disso, também cometeu erros quando contratou um fornecedor canadense de freios, porque era mais barato, e o freio não funcionava. E 2 pessoas morreram em um acidente por causa dos Estados Unidos, por causa do freio mal colocado. Tá? Então, você tem que tomar... A análise tem que ser feita, é que, às vezes, uma questão de conveniência, por exemplo, um produto com um custo menor, alguma coisa desse tipo, que não está completamente testado, você vende. Tá? E isso é uma questão ética e moral? Não. Se você for olhar, é uma questão de cultura. Não. Talvez fosse mais barato, assim por diante. Tem um amigo meu que diz uma frase que eu gosto muito. Quando você paga barato, você ganha um produto barato. Ponto final. Não tem o que discutir. Você pagou barato, é um produto barato. Não tem o que discutir. Tá? E essa ideia de custo é muito antiga na empresa brasileira, você sabe disso. Né? Custo foi a grande... Agora, uma coisa interessante, Haroldo, que eu acho... Há 4 anos atrás, 5 anos atrás, algumas pessoas me diziam assim, você podia me indicar um engenheiro de produção para a minha empresa? Aí eu perguntava, o que você espera que o engenheiro de produção faça na sua empresa? Ele respondia, que reduza custos, que reduza custos, que reduza custos. Em 2022 e 2023, depois da pandemia, fizeram a mesma pergunta. Você tem algum engenheiro de produção para trabalhar com a gente? Eu fiz a mesma pergunta. O que você espera que o engenheiro de produção faça na sua empresa? Ele me respondeu que me traga inovação,
que faça coisas novas, que trabalhe com dispositivos, que mexa com a indústria 4.0. Então, a impressão que eu tenho é que a redução de foi trocada por investimento em conceitos, tecnologia, de certa forma, são da indústria 4.0. Olha como o perfil mudou. Isso significa isso? Mudança de cultura. E um exemplo rapidinho para deixar muito claro. Nos anos 90, quando se fazia entrevista para um cara entrar na empresa, se perguntava assim: você gosta de trabalhar em equipe? Porque pode ser que sim, pode ser que não. Hoje você não pergunta mais. Você vai trabalhar em equipe. Você sabe disso? Sim. É uma cultura. Nós somos... A nossa natureza é individualista, diferente do japonês, que é uma diferença cultural, coletiva. Mas a cultura mudou. Dos anos 90 para cá mudou. Hoje nós temos uma cultura muito mais coletiva. Então, outras culturas vão mudar? Certamente. É o que se espera. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, Paladini. O que a gente combinou em termos de bate-papo, em termos também de tempo, né? A gente fez todas as considerações necessárias. Eu queria só passar para que você aproveitasse aí um minuto final para você fazer as suas considerações, agradecimentos que você quiser falar. E para a gente finalizar essa entrevista, e eu te agradecer também por essa oportunidade de estar aqui, batendo um papo conosco, ter respondido o nosso querido Basílio Dagnino também aqui no ar. Então, fique à vontade, Paladino, para fazer suas considerações. Olha, na verdade, Haroldo, o grande agradecimento que eu gostaria de fazer é por participar da academia. Esse é o grande agradecimento que eu gostaria de fazer por tudo que eu aprendi, por tudo que eu convivi, pelas pessoas que eu conheci. Enfim, como foi rica a minha experiência na academia. Então, o meu maior agradecimento é por querido meu professor Gilmar Silai ter me convidado e eu ter participado da academia. Minha ideia é o seguinte: eu pretendo ficar na academia até quando for possível. Só vou levar a academia quando eu subir para o degrau superior. Até lá, estou na academia, eu agradeço muito a oportunidade. Gostaria até de participar mais dos eventos, etc., mas, em vez a atividade profissional, às vezes, limita um pouco. Mas eu agradeço também a oportunidade, mas, principalmente, Haroldo, eu agradeço muito a oportunidade de fazer parte da Academia Brasileira da Qualidade. É muito orgulho para mim, muita honra fazer parte da Academia Brasileira da Qualidade. Muito, muito obrigado por isso. Paladino, a gente se sente muito honrado também, conforme eu falei no início, a gente tem um prazer de ter dentro da academia profissionais como você, que teve sua origem, ainda tem a seu trabalho muito acadêmico aí na Universidade Federal de Santa Catarina, pessoa que conhece o mundo da qualidade, inclusive de maneira mais didática. Esse artigo que você escreveu demonstra bem isso. E a gente a gente vai se complementando dentro da academia em relação às nossas expertises, pessoas que têm uma formação voltada mais para auditoria, para examinadores, sistemas de normas, tem pessoas que são executivas, tem pessoas que são consultoras na área do que a gente chama de qualidade mais ampla. Tem o meu caso, que trabalho com programas participativos, é o caso do 5S, do CCQ, né? E tem a formação também de engenharia, mecânica propriamente dita, na área de manutenção. Então, essa riqueza, né, de complementações faz com que a academia possa oferecer à sociedade aquilo que ela se predispõe. Coloquei aqui para vocês a nossa missão, o nosso propósito. Vou colocar aqui mais uma vez o nosso site da ABQ para que vocês que estão assistindo essa entrevista possam acessar e usufruir das nossas entregas. Eu queria também parabenizar a você pelo profissional, pela pessoa que você é, sempre dizendo sim aos nossos convites, e parabenizar por tudo que você tem feito também para o mundo da qualidade, também na área acadêmica. Então, fica aqui os nossos agradecimentos, são exatamente 21 horas e 3 minutos desse dia 30 de janeiro de 2024. Então, concluímos aqui a nossa entrevista. Uma vez mais, muito obrigado, Paladino. Fica com Deus. Haroldo, um grande abraço. Tchau.